Foi? E aí, galera, hoje a gente vai saber qual que é a diferença de um squad para um inline. O próprio nome já diz. O inline é em linha, ou seja, ele é reto, em linha. O squad, ele é em 4 rodas, 2 de cada lado e o freio na frente. Esse freio, ele é opcional, tá? Ele é removível, ó. Removível, acho que é assim que fala, né? Ele... Nossa, eu vou ter que cortar esse vídeo. Ele sai, ó. Você pode usar ele tanto assim, sem freio, quanto com freio na frente. O inline, ele não tem freio. Ou seja, você vai frear provavelmente com o freio em T, ou um freio em cunha, ou outros freios pós-slide, esses freios assim. Por quê? Ele não vem com freio, pelo menos não o que eu comprei. Ele não veio com freio, mas ele é adaptável. Dá pra colocar um freio aqui. Porém, eu optei em não ter um freio, porque eu acho que fica mais fácil pra fazer as manobras e às vezes vai correr, pegar uma velocidade mais rápida e o freio acaba, acaba atrapalhando um pouco o desempenho dele, no caso. Então, eu optei por ele ficar sem freio mesmo. E o squad, ele é, por exemplo, para dança. Ele serve, muita gente anda de squad na rua e tudo mais, e é bem top. Eu ando na rua também. Mas ele é um patins que ele é mais pra dança, por ele ter uma estabilidade muito maior. Com esse ferro de baixo, dá uma estabilidade nele muito, muito maior do que o patins inline, que é em linha. Ou seja, o patins squad, você consegue se equilibrar bem mais rápido, por exemplo. O patins squad, ele é recomendado bastante para criança que tá começando agora. Então, tipo, ele tem uma estabilidade muito boa no que diz, por exemplo, no equilíbrio. Por ele ter essas 4 rodinhas, ele dá uma estabilidade muito boa no chão. E o inline, ele é retinho e ele pega uma velocidade muito boa. O squad não pega tanta velocidade quanto o inline. E as manobras. Nem toda manobra que você consegue fazer no inline, você vai conseguir fazer no squad. E vice-versa. Por quê? Justamente por causa do posicionamento das rodinhas, né? Lógico, tem um monte de gente aí que anda de squad e faz muita manobra legal, mas esse patins em específico eu comprei pra fazer manobra, pra descer rampa. Esse é o patins que eu mais uso, na verdade, né? Ele realmente é o que eu mais uso. Ele já tá todo estourado na frente pelas quedas e tudo mais, mas essa é a diferença deles. A diferença é literalmente as rodinhas. E também, esse patins aqui, ele é um pouquinho mais pesado que esse daqui. Por quê? Por causa desse ferro que ele tem. Os dois têm ferro. Esse aqui tem um ferro também, todas as rodinhas. Mas esse aqui, ele tem um ferro embaixo. E esse ferro dele é muito pesado. Por quê? Porque esse patins, ele fica totalmente com contato quase total no chão. Lógico que tem gente que salta de squad e, enfim, faz outras coisas. Mas, pra mim, na minha experiência, eu não andei muito com ele. E o pouco que eu andei com ele, eu andei na rua, no reto. Então, tipo, eu não peguei descida, eu não peguei subida, nem nada assim com ele. Até porque ele é um tamanho 40 e eu calço 38.
E ele fica um pouquinho bambo no meu pé quando eu coloco. Por isso eu acho que eu nem me arrisco muito a descer nada com ele, nem nada assim, por medo dele sair mesmo do meu pé, né? Esse aqui eu comprei eu comprei esse aqui eu ganhei. E esse aqui eu comprei do tamanho certinho, então eu faço basicamente tudo com ele. Os vídeos que vocês vão ver aqui no canal, a maioria é com esse patins aqui. Ele é muito bom. Quando eu comprei ele, eu não sabia, né? Não que eu não sabia, já tinha pesquisado antes, mas só quando ele chegou que realmente eu vi que ele tem essas aberturas do ladinho que ajuda o pé a não suar muito, porque passa o vento aqui, então o pé fica sempre arejado e você consegue ter uma estabilidade bem melhor por causa dessas duas travinhas que tem. Então ele fica bem fixo no seu pé, para você não bambolear nem pro lado nem pro outro. Se o patins fazer assim no seu pé e ficar bambo, já não serve, porque ele tem que ficar realmente muito fixo no seu pé pra, tipo, por exemplo, vou passar uma lombada, ou, nossa, tem um buraco muito grande na rua, algo assim que a gente pega no Urba, né, na parte que a gente vai gravar na rua, ele ajuda bastante nisso. As rodinhas dele, eu tenho ele com 4 rodinhas, mas eu consigo colocar uma base, por exemplo, de 3, aquela base de 2 rodinhas, dá pra colocar, ele é totalmente ajustável. Mas essas 4 rodinhas, elas, na rua, pra andar com elas, tem que tomar muito cuidado. Sempre tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de patins, mas principalmente com as de 4 rodas. Por quê? Porque às vezes aquela pedrinha, aquele asfalto da rua não é 100% liso. Quase a maioria das vezes não é. Então, tipo, por exemplo, qualquer pedrinha que você pegar que enrosque entre essas rodinhas, ele trava na hora, ó. Ele não vai nem pra frente, nem pra trás. Ou seja, tem que tomar muito cuidado na onde você vai patinar. Lógico, às vezes a gente não consegue, né, um lugar totalmente lisinho, totalmente bom. Por exemplo, eu patino na rua. Então, tipo, tem muita pedrinha, às vezes tem areia, e a areia trava bastante o patins. Então, tipo, se você estiver patinando em algum lugar, e ver uma areia, ver água, ou qualquer coisa do tipo no chão, já desvia, porque com certeza você vai cair, por experiência própria. A areia, ela trava muito patins, assim como as pedrinhas, elas travam bastante patins também. Lógico, tem gente que consegue andar, né, nos lugares mais difíceis, assim, né, tipo, nos lugares com mais pedrinha, com mais dificuldade, enfim. Mas tem patins específicos também para cada modalidade. Por exemplo, vou fazer um urba muito difícil num lugar muito ruim. Tem um patins específico para isso. Os freios, né? Os freios, por exemplo, esse patins aqui, ele não tem freio. Ele é um patins que ele não tem freio. Então, você vai ter que aprender a fazer um freio em T, um freio em um power slide, um cunha. Pra você que tá iniciando, eu não recomendo o freio em cunha. Por quê? Porque conforme você vai pegando velocidade, você pode literalmente quebrar a sua perna fazendo freio em cunha. Então, tome muito cuidado. Por quê? Porque às vezes, quando a gente inicia na patinação, a gente não consegue pegar eu não consigo pegar muita velocidade, eu tô aprendendo agora. Então, quando você começa, por exemplo, botei um patins no pé, não vá para uma descida, não vá para uma rua que às vezes parece uma reta, mas é uma descidinha bem de leve, porque, tipo, qualquer velocidade que você pegar fora do que você tá acostumado, o seu patins meio que ele já, tipo, ele fica bambo assim, ó, literalmente, ele faz isso aqui na rua e, tipo, se ele fizer isso daqui na rua, acabou, você vai pro chão na hora e não é legal cair, né? Lógico que você tem que aprender a cair do jeito certo
pra não acabar se machucando, né? E tendo lesões aí durante a vida. E pro patins, o patins é um esporte leve. Ele não lógico, tem quedas e tem que tomar muito cuidado. Se você tem uma queda, vá para o hospital. Mesmo se parecer que não for uma queda muito brusca, mesmo assim vá para o hospital, porque o patins é algo que realmente pode machucar. Use todas as proteções possíveis que você tiver disponível ali, né? E, enfim, esse patins, que é o de linha, eu tô mais acostumada com ele. Ou seja, então eu pego rua, eu já peguei rampa, tem vídeo aqui no canal com ele, eu já peguei rampa com ele, desci rampa, tô aprendendo a subir a lombada. Por enquanto, eu não sei subir bem a lombada, porque aqui na rua que eu tenho pra patinar não tem lombada, então eu tô aprendendo ainda a subir lombada com ele também. A última vez que eu subi ele de ladinho. Até uma dica pra vocês, que vocês querem patinar na rua, né? Pra subir lombada, gente, com esse daqui, dá pra subir. O mais adequado, na verdade, com qualquer tipo de patins, é subir de lado. Por exemplo, a lombada tá aqui, você vai subir assim, nunca assim. Por quê? Porque quando você sobe a lombada reto assim, no patins, ele vai, com qualquer patins, ele vai acabar, dependendo da velocidade que você tá, se você tá numa velocidade baixa, ele pode subir e voltar de volta. E pra quem não sabe andar de costas, isso é um baita problema. Por quê? Porque a caída de costas, eu acho que é a pior queda que você vai ter no patins. Porque de costas, você não tem como se segurar em nada. O certo é cair de frente, que você vai estar com a joelheira, a munhequeira e o capacete, enfim, né, cotoveleira e tudo mais, que você vai cair de frente. Posso fazer vídeo aqui no canal depois sobre como cair, como a melhor maneira de cair para não se machucar e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar sobre o patins, né? Esse daqui, ele é muito bom para dança, o pessoal fala. Por quê? Porque a base dele é muito boa. Ele o meu, né? O meu é de ferro, tem uns de plástico. Não aconselho comprar patins de plástico, principalmente se for um squad. Um squad online de plástico não é legal. Compre sempre a base de ferro. Todas as minhas bases, essa daqui é de carbono, essa daqui é de ferro. E por quê? Porque a base de ferro? Porque o ferro, ele vai te dar um peso, sabe? Tipo, pra você ficar no chão. Por exemplo, peguei uma velocidade um pouco mais rápida. Por exemplo, o último vídeo de velocidade que eu tenho é com esses patins aqui. A base dele é muito boa. Por quê? Porque ela é pesadinha, ela é pesada. E isso me fez ficar com muito mais contato no chão para pegar essa velocidade. Talvez se fosse um patins com, por exemplo, de 3 rodas, ele pega um pouquinho mais de velocidade. Só que não tem uma estabilidade tão boa. Por quê? Por causa do tamanho das rodas, que você vai estar um pouquinho mais para cima do chão. E também, o patins de 4 rodas é o que eu mais recomendo. Por quê? Ele pega esse daqui em específico, ele pega uma velocidade muito boa. Mas, para quem está iniciando, às vezes não consegue pegar uma velocidade tão rápida, assim, tipo, não tem tanto domínio dos freios, eu aconselho também você a dominar pelo menos 1 ou 2 tipos de freio antes de colocar o patins no pé, né? Vai vendo vídeos por aí e antes de você tentar sair andando com patins, treine os freios antes. Por quê? Porque numa descida, às vezes você vai andar numa rua que tem uma descida um pouquinho mais íngreme, você vai precisar pelo menos de um freio. O melhor freio que tem, que eu recomendo sempre, é o freio em T, que ele é um freio que você faz
Você faz ele assim, em formatinho de T mesmo, ele fica. E dá pra fazer com todo tipo de patins, tanto com patins inline quanto com patins squad. Por exemplo, ele tem um freio, o patins squad, ele tem um freio que você consegue adaptar ele aqui na frente. Ele aqui, nesse buraco, você consegue colocar um freio nele. Mas, se você não quer ter um freio no patins, dá pra você tirar também e fazer a mesma coisa. No patins inline e no patins squad é a mesma coisa. A técnica de freio é a mesma. Você vai fazer o freio em T e deixar a pontinha um pouquinho mais pro lado para ele ir deslizando. É muito importante você entender que quando você for fazer o freio em T, você deixa um pouquinho o patins de lado. Por quê? Porque quando você vai fazer o freio em T e você coloca o patins muito fixo no chão, tipo, muito reto, ele vai acabar dando um tranco pra frente e você vai acabar caindo. E você vai acabar caindo. No patins squad é a mesma coisa. Conforme você vai andando, você consegue frear com o freio em T, que é a mesma técnica, ou o freio do próprio patins, que é um freio para frente. Eu não uso o freio do squad, porque eu não tenho costume de andar muito com ele. Eu ando mais com o meu inline, que eu já estou acostumada. Eu comecei a treinar, esse foi meu primeiro patins e eu comecei a treinar com ele. E hoje em dia eu ando mais com ele porque eu acho que eu pelo menos, né, como eu comecei com ele, eu acho que a prática leva à perfeição. Então, tipo, eu ando bastante com ele porque foi o meu primeiro patins. Então, eu comecei com ele. Então, tipo, eu tô totalmente acostumada já com ele no pé, questão de manobras, assim, tudo mais. Eu consigo fazer melhor com um inline do que com um squad. Mas isso é porque eu não ando muito com squad. Nunca peguei pra andar muito. Lógico, já andei um dia inteiro com ele, mas nunca tão focada assim, né, pra andar assim com ele. Tipo, fazer manobras e tudo mais. Mas dá também. Conheço pessoas muito tops que andam de squad e elas arrasam. Tipo, elas são muito top no squad e dá pra fazer bastante coisa. Eu prefiro um inline. Mas é isso, a diferença de um squad para um inline é que um inline é em linha, né? É em linha. E o squad é de 4 rodinhas e tem essa base de ferro que ajuda na sustentabilidade ali para você não... que nem no inline você fica com o patins trepidando, né? Tipo, ou de ladinho ou assim. Muita gente que às vezes começa com o patins e já começa com o pé assim torto. Então, tipo, nesse patins, no inline, já começa com o pé assim ou assim e perde o equilíbrio muito rápido e às vezes não consegue se equilibrar. Pra você que tá começando, eu aconselho você a pegar um patins squad só pra você ter uma noção de mais ou menos como funciona o equilíbrio e como funciona em si andar com ele, só para você ter mais ou menos uma noção de como anda. Os dois patins são totalmente diferentes de andar assim, né? Esse aqui, o squad, tem bem mais estabilidade. Até que você que está começando, eu aconselho a você a pegar um squad primeiro, antes de um inline, dependendo do seu objetivo aí. Pra mim, como eu queria algo mais dinâmico, né, mais descer rampa, descer rua, pular calçada, lombada, essas coisas assim, pra mim serviu melhor um inline, que é o que eu treino desde do começo, assim, do meu primeiro contato com patins. Eu comecei com esse patins aqui, com um inline. Então, pra mim,
eu tenho uma uma facilidade, vamos dizer assim, com o inline. Eu aconselho, por exemplo, para criança, eu já aconselho um squad. Por quê? Pela estabilidade dele, por ele ter essa estabilidade boa de ficar fixo no chão e ser mais próximo do chão. Tem variedades de patins, tanto patins de 4 rodas, quanto patins de 3 rodas, e tem o patins que tem 2 rodas também. Eu aconselho para quem está começando a pegar o patins de 4 rodas. Por quê? Porque o de 3 rodas, ele pega bastante velocidade. Então, e ele é mais alto também. Então, você vai estar um pouquinho mais longe do chão, um pouquinho mais para cima do chão. Isso vai te dar, talvez vai te dar um pouquinho mais de insegurança por não ter tanto contato com o chão e não estar tão próxima. E o patinho de 3 rodas pega bastante velocidade. E às vezes um iniciante não consegue pegar tanta velocidade porque às vezes não domina um freio, os freios mais comuns, assim, vamos dizer, freio em T, freio em cunha, não domina esses freios 100%. Então, já vai pegar um patins de 3 rodas e já vai, tipo, vou pegar um patins de 3 rodas e já vou sair andando. E não é assim, entendeu? Tipo, o patins de 3 rodas pega muita velocidade, então é um patins que você precisa dos freios, precisa estar 100% ali na sua cabeça, pelo menos um ou dois tipos de freio, né, de emergência. E eu acho que é isso. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E no próximo vídeo eu vou gravar com eles na prática andando, tanto com o patins inline, que é o de linha, quanto com o patins squad, para mostrar para vocês como ele funciona na rua. Porque, gente, igual eu falei, na rua não é um asfalto que você vai estar 100% lisinho, nem nada assim. Então, você vai ter muita dificuldade pelas lombadas, pelas falhas do asfalto em si e tudo mais. Então, tipo, na prática é bem mais fácil de mostrar isso, sabe? Na rua mesmo. Mas eu aconselho, se você tá começando no patins, não tem tanta confiança, não tem tanto equilíbrio, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para criar um equilíbrio no patins, principalmente quem tá começando no primeiro contato do patins. Eu aconselho que você comece ou numa pista de skate, que é um lugar mais liso, algo mais controlado. Vá com alguém de segurança, que é muito importante. Ir com alguém que você se sinta seguro. Até, por exemplo, a gente que começa no patins, a gente que começa esse processo do patins, cai muito. E é normal. Então, use sempre as proteções, tudo certinho, para você não ter uma queda e não sofrer um ferimento que vai te prejudicar nesse processo. E o patins, gente, não é algo que você vai botar no pé e sair andando. Lógico, tem gente que é muito boa nisso, mas é um processo. Então, tipo, não adianta você colocar o patins no pé e achar que vai sair andando, porque às vezes não vai. Tem gente que realmente coloca o patins no pé e sai andando, mas tem gente que demora realmente para aprender. E o que eu aconselho também? Quando você começar, comece com um patins de cada lado. Por exemplo, vou colocar esse lado aqui, então o outro eu já não vou colocar e vou tentar andar com um lado só. Por quê? Porque o seu corpo vai começar a entender que você tá com algo diferente no pé, né? Um objeto novo. E ele vai começar a mandar sinais, seu cérebro vai começar a mandar sinais para o seu corpo entender que você tá com o patins no pé. E ali você vai treinando, treina com um pé, depois tira, treina com o outro lado e assim vai indo, até você pegar confiança
de colocar os 2 pés e ir andando. Vá com alguém de confiança, isso é muito importante, porque caso você tenha uma queda ou você precise de um suporte, você tem alguém pra você tá ali com você, entendeu? Sempre é muito importante isso. No squad, o squad, ele é um patins pra dança, né? Mas dá pra usar pra andar na rua e tudo mais. Mas ele é um patins pra dança, então ele é um patins que você não vai fazer muita coisa com ele no pé. Mas eu conheço pessoas que são muito boas no squad e dá pra fazer coisas incríveis também com ele. Eu não faço muita coisa com ele no squad, eu não ando muito de squad, né? Eu ando mais de inline, mas dá pra fazer bastante coisa com ele também. Eu acho que é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o sininho aqui na notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe seu like e é isso aí. Acompanhe meu Instagram, que lá no meu Instagram eu sou mais ativa aqui do que aqui no YouTube. Lá realmente eu posto quase diariamente essa rotina do meu patins, quando eu faço vídeo e tudo mais. E eu faço enquete lá também sobre quais os temas dos próximos vídeos que eu vou fazer no canal e tudo mais. Então, se você gosta de acompanhar o canal, gosta dos vídeos que eu tô fazendo, gosta do meu conteúdo em si, se inscreve no canal, me acompanha ali nas redes sociais, ali no Instagram, que eu sou bem ativa lá eu faço enquete sobre os próximos vídeos que vocês gostam e tudo mais. E é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí.